Olá, hoje nós falaremos sobre os tipos de avaliação. Mais especificamente, nos concentraremos em quem deve fazer esta avaliação de desempenho nas empresas cotidianas. Tal ação é muito importante, tendo em vista que dentro de um processo de avaliação de desempenho não existe a ação sistemática desse processo sem a figura do avaliador, bem como também não existe sem a figura do avaliado. Porém, na aula de hoje, nós vamos nos concentrar no avaliador. Sabe-se que, em função do tamanho diferenciado das empresas, elas podem ser micro, pequenas, médias e grandes, o processo, de certa maneira, ele ocorre de uma maneira sistematizada. Porém, infelizmente, não dá para se utilizar sempre os mesmos fatores, até mesmo porque os cargos são diferentes, os níveis são diferentes e as ações a serem desenvolvidas também são diferentes. E é justamente por isso que nós então vamos trabalhar essa aula, até mesmo porque é uma decisão estratégica de quem deve fazer essa avaliação. O gestor que estiver planejando o seu sistema de avaliação de desempenho deve ter em mente que a escolha de quem vai fazer a avaliação ela é fundamental para o sucesso e para a continuidade desse processo. A rigor, em função das atividades desempenhadas, nós não podemos utilizar sempre os mesmos critérios de avaliação. Mas pense o seguinte, será que é só por isso que isso acontece? Nós vamos aqui colocar um texto que poderá esclarecer um pouco mais essa sua dúvida. Vamos dar uma olhada? As pessoas são agregadas à organização para ocupar determinados cargos, desde que correspondam aos critérios estabelecidos no desenho do cargo e ao desempenho que se espera delas. As organizações retiram ideias, decisões e trabalho do talento e da saúde das pessoas, que são recompensadas por isso através de remuneração direta ou indireta. Você pode perceber no texto que foi apresentado que a avaliação de desempenho em relação às pessoas está voltada para a questão das exigências do cargo e do desempenho apresentado por ela ocupando esse cargo. Então, é muito importante, quando se fala de tipos de avaliação, pensarmos em tentar criar subsídios para que essas pessoas se sintam estimuladas, tendo em vista que a recompensa que elas receberão em função de um desempenho considerado aceitável, naturalmente vai ao encontro daquelas suas percepções em relação àquilo que está sendo ofertado. Logicamente, quando se fala de tipos de avaliação, nós não podemos deixar de lembrar, e você principalmente enquanto gestor não pode deixar de pensar no momento de planejar esse sistema, que a avaliação de desempenho, em função dos níveis existentes dentro das empresas, ela de certa maneira deve ser melhor estruturada. Por mais que nós tenhamos níveis diferentes, o que ocorre é que não dá para avaliar pessoas que estão no nível acima da mesma forma que nós avaliamos as pessoas que estão nos níveis abaixo. É por causa disso agora que eu pretendo explicar para você todo o aspecto relacionado à avaliação, tendo em vista a diferença de papéis que essas pessoas ocupam cotidianamente. Deixa eu lhe fazer uma pergunta. Você acha certo, correto, justo que uma pessoa que está no nível estratégico seja avaliada da mesma maneira que quem está no operacional? Provavelmente a sua resposta vai ser não. Agora eu faço uma outra pergunta. Por que você acha que isso não é correto? Independente da sua resposta, eu vou lhe explicar baseado exatamente na interpretação da figura que eu quero lhe apresentar. Perceba o seguinte, naturalmente, considerando organizações de médio e grande porte, nós temos basicamente 3 níveis de estratificação. Nós temos o nível chamado estratégico, o nível tático e o nível operacional. Então eu criei aqui uma pirâmide, que, digamos, um triângulo, melhor dizendo, que de certa maneira já disponibiliza essa divisão de castas dentro das organizações. Então, o setor estratégico, ou o nível estratégico, ele tem um papel muito claro, que é definir, dizer para onde a empresa vai. É função de quem ocupa um cargo em nível estratégico, então, determinar quais são os rumos da organização, enfim, decidir realmente quais são, digamos, os próximos passos a serem tomados, determinar esses objetivos para serem alcançados e por aí vai. Quando você, então, sai do nível estratégico, toda a ação, ela deve, de certa maneira, ser comunicada dentro das organizações. Então, quando você sai do nível estratégico e vai para o nível tático, digamos, acaba tendo um outro papel a ser desenvolvido, a desempenhar, que é exatamente definir como a empresa vai. Esse como a empresa vai é fundamental, porque o como, a forma como a empresa vai, é importante para que as outras pessoas que pertencem a essa mesma empresa, essa mesma organização, saibam efetivamente como devem ir. Então, o como
que faz parte do setor tático, e lá se encontram os gerentes, os supervisores, é importante que é um outro tipo de avaliação em que, digamos, deve ser sistematizado, tendo em vista até mesmo a diferença de papéis. Uma vez que depois se define como a empresa vai, nós passamos a comunicar isso para o nível operacional, que tem como simples função apenas a de ir, a de realizar o trabalho propriamente dito, a de executar todas as funções predispostas, até mesmo para que as coisas de fato andem. Quem está no operacional é o pessoal do dia a dia, quer dizer, então, independente do tipo de organização que você utilizar, com exceção dos cargos que são, digamos, de supervisão para cima, o operacional é o pessoal que hoje executa plenamente. Então, a pergunta, repito novamente a pergunta, é justo avaliar o pessoal do operacional com os mesmos padrões do pessoal que pertence ao nível estratégico? É evidente que não. Até mesmo porque o nível de informação que se tem aqui no estratégico é muito diferente do nível de informação que se tem no operacional. Um outro ponto também que nós não podemos deixar de considerar, e isso é importantíssimo, e nas organizações hoje isso é algo frequente, é a questão das relações de poder e até mesmo da questão cultural. Veja bem, quem está no nível estratégico tem muito mais poder formalizado e informalizado, vamos dizer assim, do que quem está no tático e quem está no nível operacional. Agora, logicamente, quando se fala de avaliação de desempenho, as avaliações costumam vir de cima para baixo. Mas, considerando também a nova visão de avaliação de desempenho, nós podemos trabalhar a visão de baixo para cima. E é isso, inclusive, que será exposto daqui a pouco nesta aula, tendo em vista que o tema também, quem vai avaliar, ele é o mote desta aula de hoje. Então, o ponto-chave a ser destacado em relação a isso é que quem avalia, eu não posso utilizar para os princípios de avaliação critérios que não estejam relacionados à proximidade e à familiaridade da pessoa com o avaliado. Então, para reforçar tudo isso que foi dito, eu gostaria que você lesse agora um texto que será apresentado, que, de certa maneira, sintetiza o que foi exposto e abre, inclusive, um novo caminho para o que nós vamos argumentar nessa aula. Vamos dar uma olhada? A principal mudança em relação ao processo de avaliação é quem avalia. E essa decisão é que permite uma maior ou menor profundidade de análise do desempenho. Nós não podemos esquecer que dentro de um processo de avaliação de desempenho, as questões relacionadas à subjetividade, elas são muito grandes. Até mesmo também em relação à questão de cultura, de poder dentro das organizações, faz com que muitas vezes o processo de avaliação de desempenho, ele se torne muito tendencioso. Porque as pessoas, de certa maneira, acabam utilizando essa relação de poder, digamos, para justificar determinados atos ou até mesmo para fazer valer a sua autoridade perante as demais. Então é muito importante que você, enquanto gestor, enquanto pessoa que está planejando o sistema de avaliação de desempenho, na hora de determinar o quem vai avaliar, pense exatamente em questões relacionadas à derivação disso. Poder, cultura, as tendenciosidades, as subjetividades, mas não deixando de se preocupar com os aspectos objetivos, porque nós não podemos esquecer, todo o processo de avaliação de desempenho, ele deve atender os princípios da quantidade e da qualidade. Ou seja, uma vez que nós determinamos o quantificável e a questão da qualidade e a forma de mensurar isso, o processo fica mais completo e independente de quem vai fazer a avaliação, essa, digamos, situação, ela tende a ser atendida como um todo. Aí, então, em função do que foi exposto, mais uma vez eu lhe pergunto, na sua visão, quem deve fazer a avaliação? Quem deve ser a pessoa, digamos, responsável por determinar se a outra que está sendo avaliada está indo bem ou não? Quem deve ser essa pessoa? Então, pense nisso e vamos, inclusive, agora apresentar para você o que se tem de mais usual, de mais conhecido sobre as pessoas, as figuras que podem ocupar o papel de avaliador. Vamos em frente? Para responder essa pergunta, uma das premissas básicas do processo de avaliação de desempenho, e sobretudo de quem vai avaliar, é que essa pessoa tenha realmente uma relação muito próxima com o cargo e com a pessoa que está sendo avaliada. Então, vamos utilizar a figura que nós apresentamos para vocês nesse momento. Nós temos o nível estratégico, tático e operacional.
Quem hoje pertence ao nível, digamos, estratégico, ao nível superior da organização, tende a ter um tipo de avaliação de desempenho diferenciado de quem está lá embaixo, como já foi inclusive exposto. Mas os parâmetros de avaliação de quem está acima realmente são muito diferenciados, tanto que é, digamos, muito comum, muito natural verificarmos, digamos, os padrões mais qualitativos em função do alcance ou não das metas estipuladas. Não se esqueça que quem está hoje no nível estratégico tem como obrigação, como, digamos, mote, trabalhar para dizer para onde a empresa vai. Então, é lógico que os seus resultados, o seu desempenho vai ser fruto daquela direção que ele, digamos, dá para a empresa nas suas decisões e, sobretudo, também dentro da qualidade daquilo que ele comunica para baixo, tendo em vista que a comunicação é fundamental. É muito comum hoje nas organizações as pessoas determinarem caminhos, mas comunicarem mal esses caminhos. E aí, de certa forma, por mais que se acredite em milagres, essas coisas não acontecem muitas vezes dentro das organizações cotidianas e as pessoas, de certa forma, não entendendo para onde devem ir, acabam colocando todo o processo por água abaixo. Já quem está ou quem pertence ao nível tático, ao nível mediano, eu digo que o processo de avaliação de desempenho é muito diferenciado, porque neste caso em específico pode, digamos, receber a contribuição de pessoas de níveis diferenciados. Quando se fala de quem vai avaliar, principalmente quem está no nível tático, pode receber avaliações de quem está no nível estratégico, de cima, assim como quem está no nível operacional, quem está embaixo. Porque quem está no nível tático, de certa maneira, está lá para cumprir o como a empresa vai chegar, então deve, de certa forma, ter uma relação muito próxima com quem está acima, porque se não houver essa comunicação, como eu havia dito anteriormente, não tem como se saber para onde a empresa vai, e aí torna-se complicado dizer como ela vai, porém, deve ter uma comunicação muito próxima com quem está no nível abaixo, porque já que tem que se dizer como a empresa vai chegar no objetivo proposto, ou na meta proposta, fica mais fácil. E uma vez sabendo quem está embaixo, fica mais fácil você, digamos, ajustar as suas estratégias de desempenho. Por outro lado, quem está no nível operacional, esse sim, recebe contribuições de quem vai avaliar com muito mais frequência, tendo em vista que acaba, de certa forma, recebendo contribuições do nível tático e principalmente do nível estratégico. Apesar de que as contribuições de avaliação de quem está no nível estratégico, elas não são tão frequentes, porque no nível estratégico ainda existe um nível intermediário, o tático, que faz com que essa proximidade, essa, digamos, relação de conhecimento das exigências do cargo, ela não seja tão clara assim. Então, para ilustrar o que foi apresentado no momento, eu chamo agora um mini clipe para que você consiga visualizar toda essa explicação que foi dada agora há pouco. Pode ser? Vamos assistir? Você conseguiu visualizar a dificuldade que se tem para avaliar as pessoas do nível estratégico? Você conseguiu também visualizar a dificuldade que se tem para avaliar as pessoas do nível operacional? Isso é muito comum dentro do processo de avaliação de desempenho e é importante que você, enquanto gestor desse processo, tenha isso em mente, tendo em vista que muitas vezes essas dificuldades serão relatadas e muitas vezes também as pessoas acabam não acreditando que é um negócio tão complicado. Um ponto a ser ressaltado é que as pessoas, de novo, as pessoas que estão no nível administrativo, no nível estratégico, melhor dizendo, elas têm um outro tipo de avaliação. Agora, é muito comum nós fazermos a avaliação para quem está no nível operacional. E esse tipo de avaliação é muito, mas muito importante mesmo, porque é no nível operacional em que se encontra a maioria das pessoas. E o que ocorre também é que, não desmerecendo quem está no nível operacional, mas em função delas terem que ir ou realizar o trabalho que foi, digamos, proposto em níveis de direção e de como realizar, digamos, no seu dia a dia, essa forma ela deve ser avaliada em aspectos quantitativos,
qualitativos e, sobretudo, dentro de um padrão que eu não havia comentado até agora, que é a questão do relacionamento. Hoje é muito importante se trabalhar dentro das questões de relacionamento, tendo em vista até mesmo que a área de recursos humanos ela se tornou mais plural nesse sentido. Eu posso conter dentro da minha organização uma pessoa muito competente tecnicamente, mas se ela porventura não souber trabalhar os seus relacionamentos com os demais, até mesmo porque o trabalho em equipe hoje é algo que se preconiza com muita frequência, o negócio, todo o processo de avaliação de desempenho torna-se complicado. Então, diante de tudo isso, mais uma vez eu pergunto, quem deve avaliar? Quem vai fazer essa avaliação hoje no teu dia a dia? Quem vai fazer? É o grande desafio e é o grande mote dessa aula. Então é importante que agora você preste atenção nas figuras que irão aparecer para você, digamos, construir melhor o seu processo de avaliação de desempenho. Bom, em primeiro lugar, é importante então que você relembre, que você resgate o que eu havia comentado no início da aula, que deve haver uma proximidade muito grande entre o avaliador e o avaliado. Eu digo que isso é uma premissa básica. Se não houver, todo o teu processo de avaliação de desempenho tende a ir por água abaixo. Um outro ponto que deve ser destacado agora é que vamos considerar os 3 níveis também como se fossem 3 níveis de avaliação. E é em função disso, com base nisso, que eu chamo o texto para ele exemplificar onde eu quero chegar. Vamos dar uma olhada? Os administradores, supervisores e gerentes são as fontes tradicionais de informação para a avaliação, já que, muitas vezes, encontram-se em uma posição privilegiada para observar o desempenho. Você pode perceber que os administradores, supervisores e gerentes são pessoas que comumente realizam o processo de avaliação de desempenho. Isso, de fato, é uma praxe, tendo em vista a proximidade deles com o cargo em específico. Mas nós não podemos esquecer que os administradores, supervisores, gerentes estão em níveis acima. E muitas vezes, por estarem em níveis acima, não necessariamente se conhece na sua plenitude as rotinas do cargo, as necessidades do cargo, as exigências do cargo, propriamente dito. E, em função dessa não proximidade, que muitas vezes pode acontecer, todo esse processo tende a cair. Visando melhorar todo o processo de avaliação de desempenho e possibilitar uma amplitude a mais de pontos de vista, não nos esquecendo da questão da relação do poder e principalmente das influências, é muito importante então que você, enquanto gestor, tenha em vista que podemos ter mais pessoas participando do processo. E aí, neste caso, eu vou explicar ponto a ponto em quem são essas pessoas, seus pontos positivos e negativos a serem considerados dentro do processo de avaliação de desempenho. Um dos cargos mais frequentes a realizar a atividade de avaliação de desempenho é o cargo que, digamos, está numa hierarquia imediata. É o que a gente chama de superior hierárquico imediato. A primeira palavra que eu gostaria de ressaltar é imediato. É importante destacar isso. Por quê? Imediato significa que vem logo após. Então, no caso de uma organização, é muito importante que você, enquanto gestor, pense que se houverem superiores hierárquicos, mas não imediatos, essa relação de proximidade tende a diminuir. E com isso, pode se complicar de forma substancial todo o processo de avaliação de desempenho. Não se esqueça que uma das premissas básicas da avaliação é ter contato direto com a realidade do cargo. Qual é o ponto positivo do superior hierárquico imediato a avaliar o desempenho do seu funcionário? O ponto positivo é que, por estar realizando ações de controle e por estar realizando ações de planejamento, principalmente, esse superior hierárquico imediato tem uma relação próxima com o seu avaliado. E essa relação próxima se dá não só por questões de hierarquia, mas, sobretudo, também se dá em função de toda a descrição e a determinação do papel que essas pessoas ocupam dentro das suas empresas. É natural, quando um avaliado de nível inferior tem alguma dúvida ou tem que dar resposta para alguém, ele procure o seu superior hierárquico imediato. Então, justamente por essa procura, por essa dependência e por essa relação de poder, é válido considerar esta figura, superior hierárquico imediato, para fazer a avaliação.
Porém, nós não podemos deixar de mencionar a questão dos pontos fracos ou dos pontos negativos em se considerar o superior hierárquico imediato. Realmente, um dos pontos negativos mais frequentes é exatamente essa relação do poder. Se esse superior hierárquico imediato não tiver a maturidade para separar o lado pessoal do profissional, ele pode utilizar a sua relação de poder em relação ao avaliado e destruir com todo o processo e com toda a sistemática prevista para a avaliação de desempenho. Exemplifico da seguinte maneira: vamos supor que eu seja o superior hierárquico imediato e não goste da pessoa que está sendo avaliada, não vou com a cara dessa pessoa. Eu, ao invés de avaliar o desempenho dessa pessoa, aquilo que ela faz, a forma como ela faz, quer dizer, o atingimento das metas e como ela atingiu, eu vou me preconizar apenas em questões pessoais. E com isso, ao invés de eu fazer uma avaliação fidedigna do desempenho desse funcionário, eu estaria avaliando apenas aspectos relacionados às minhas percepções, equivocadas inclusive, porém, como eu sou o superior hierárquico imediato, ninguém vai questionar. Isso faz com que, de certa maneira, se ressalte a velha visão da avaliação de desempenho. Então é muito importante que essas pessoas, primeiro, sejam esclarecidas do processo, sejam treinadas do processo e, principalmente, elas tenham em mente que é necessário trabalhar de forma harmoniosa esse procedimento de avaliação de desempenho. Ainda em relação ao processo de quem deve avaliar, vamos falar de um processo que está crescendo de forma significativa nas organizações hoje, que é o processo de autoavaliação. E para que você possa entender melhor onde eu quero chegar no processo de autoavaliação, eu gostaria que você prestasse atenção no clipe de um filme chamado O que Você Faria. E depois que você assistir esse clipe, nós vamos trabalhar e explicando melhor os prós e os contras desse processo. Vamos dar uma olhada? Año 2013, la Tercera Guerra Mundial ha estallado y el planeta se ahoga bajo una nube radioactiva. Por fortuna, todos ustedes están a salvo al haber accedido a tiempo a un refugio atómico equipado con todo lo necesario para la supervivencia durante 20 años. Por desgracia, el refugio fue diseñado por una familia de 5 personas. Así que uno de ustedes tendrá que abandonarlo. Decidan quién debe hacerlo, defendiendo antes cada uno su permanencia mediante argumentos demostrables. Quien sea expulsado del refugio abandonará también el proceso de selección. Aquí aparecen nuestros currículums. ¿Pero hay que ceñirse al currículum entonces? Bueno, hombre, tanto como ceñirse. Esto será para poder comprobar lo que dice cada uno. Vamos, digo yo. Pero es que hay cosas que no vienen en el currículum y que pueden ser muy útiles en un refugio. Sí, ¿como cuáles? Cocinar, por ejemplo. Es lo que iba a decir yo, de hecho. Cocino muy bien. Hago maravillas, como cualquier cosita. No sé, lo que pasa es que aquí dice argumentos demostrables. Y yo no tengo manera de saber si eso es cierto o no. ¿Y por qué no empiezas tú? Ya que lo tienes tan claro. Claro, claro que sí. Você viu nesse trecho do filme O que Você Faria que 6 pessoas estavam disputando 5 vagas para permanecerem num abrigo projetado para 20 anos, tendo em vista que tinha estourado a Terceira Guerra. Muito bem. O que isso tem a ver com a avaliação de desempenho e, sobretudo, o que isso tem a ver com a autoavaliação? Você pode perceber no vídeo também que as pessoas deveriam argumentar seus pontos positivos, suas maiores forças, para justificar o motivo da permanência delas. Sendo que dessas 6 pessoas, uma estaria eliminada do processo, tendo em vista, digamos, uma justificativa inaceitável para a sobrevivência neste abrigo. Se nós fizermos uma analogia à questão do cargo em específico, se uma pessoa deveria sair em função de uma justificativa considerada inaceitável para a sobrevivência no abrigo, vocês puderam perceber no vídeo que tem uma hora que uma mulher levanta dizendo: eu sou uma excelente cozinheira. E aí houve uma arguição dizendo: comprove isso. Como é que você vai comprovar isso? E a autoavaliação, de certa maneira, as pessoas costumam colocar seus pontos positivos e na hora de colocar seus pontos negativos, a realidade não necessariamente é aquela em que a pessoa acredita. E existem várias razões por isso. E aí vem a explicação, inclusive, dos pontos positivos e negativos da autoavaliação.
Como ponto positivo da autoavaliação, a empresa que permite com que o funcionário comece expondo aquilo que ele de fato acredita ser fruto do seu desempenho, essa empresa provavelmente vai colher grandes frutos, tendo em vista que o funcionário manifestando aquilo que ele considera como positivo e até mesmo o que é negativo, demonstra que a empresa está, digamos, aberta para escutar as suas críticas e ele, inclusive, está trabalhando na expectativa de que futuramente serão realizadas, ele espera que sejam realizadas ações para a melhoria desses pontos. Ainda como ponto positivo da autoavaliação, uma empresa que considera esse tipo de situação e se fizer isso inclusive como ponto de partida, ela tem condições de proporcionar subsídios para outras pessoas que participam do processo de avaliação de desempenho. Até mesmo porque todo esse processo vai ser comparado. E isso faz também com que, de certa forma, eu crie agora um link com a questão do aspecto negativo da autoavaliação de desempenho. Muitas pessoas, infelizmente, utilizam a autoavaliação como uma maneira de aumentar de forma significativa as suas notas, enfim, o seu desempenho e, consequentemente, mascarar a real situação daquilo que é fruto do seu trabalho. Um outro ponto que nós devemos destacar em relação aos pontos negativos da autoavaliação é que, em função de uma percepção de que a empresa, de certa maneira, irá utilizar essa autoavaliação como um elemento punitivo, um elemento de cobrança apenas, certamente as pessoas irão realizar avaliações para cima, no sentido de se defenderem e até mesmo, quem sabe, não serem excluídas do processo. Então é muito importante que a pessoa que está planejando esse processo de avaliação de desempenho, se ela considerar a autoavaliação, ela tem que tentar criar ao máximo uma cultura dentro da organização de melhoria contínua e não apenas como preenchimento de formulários que vai gerar lá no funcionário que está sendo avaliado uma expectativa negativa, por sinal, e provavelmente a realidade daquilo que, digamos, está sendo alcançada, de fato não vai acontecer. Então é muito importante você, enquanto gestor, tomar cuidado com a autoavaliação, porém, eu particularmente sugiro que se adote, porque realmente é um instrumento que você, digamos, uma vez trabalhando, possibilita ao avaliado uma chance a mais de se manifestar e, consequentemente, também se cria um comprometimento indireto, tendo em vista que, em função dessa chance de manifestação, essa pessoa tende a se sentir mais valorizada. Vamos ver também a avaliação feita pelo subordinado. É crescente o número de empresas que estão utilizando a avaliação feita pelo subordinado. E, inclusive, é muito interessante esse tipo de avaliação. Como exposto já anteriormente, é comum as empresas utilizarem o superior hierárquico imediato para avaliar o subordinado. Mas agora está sendo um pouco mais comum a situação contrária, o movimento inverso. Ou seja, o subordinado avaliar o seu superior hierárquico imediato. É interessante destacar que esse ponto reflete, digamos, uma cultura diferenciada, uma visão diferenciada. Empresas que hoje estão adotando esse tipo de avaliação, de fato, são diferenciadas. Até mesmo porque, digamos, as pessoas que lá estão já são bem resolvidas, têm maturidade para trabalhar bem o processo, o que, inclusive, digamos, podem ser destacados como pontos positivos. Porém, nós não podemos deixar de lembrar, e aí entra a questão negativa, de que as relações de poder, elas são muito frequentes e por mais que se queira, elas dificilmente deixarão de existir. E é muito comum os subordinados, muitas vezes, se sentirem oprimidos ou se sentirem até mesmo ameaçados, não de uma maneira formalizada, de uma maneira clara, mas ameaçados indiretamente e, consequentemente, todo o processo de avaliação do seu superior imediato torna-se um pouco mais complicado. Ou seja, não reflete a real necessidade e a real realidade que se tem aí no dia a dia. Então, é muito interessante destacar que, para que esse tipo de avaliação dê certo, é importante que o gestor tome alguns cuidados, principalmente se esse avaliador, que é, no caso, digamos, um subordinado direto, não seja identificado. Se as pessoas não forem identificadas, há uma chance de, digamos, o processo refletir mais a realidade. Porém, é lógico que, independente da quantidade de pessoas que participam do processo,
o gestor, o superior hierárquico imediato, uma vez que tem em suas mãos o resultado da sua avaliação e esse resultado não for positivo, se não tiver, digamos, a sua situação muito bem resolvida, provavelmente vai querer dar o troco dentro das organizações, e isso, infelizmente, é algo muito frequente e que, por isso, é que o gestor que está planejando o processo de avaliação de desempenho tem que pensar com muito cuidado e trabalhar muito, mas muito mesmo, para que esse processo e as pessoas que participam nesse processo entendam o seu papel, entendam que é fruto de uma melhoria contínua e entendam também que a empresa, de certa maneira, estimula que as coisas sejam para frente e não para trás. Um outro item que nós podemos abordar aqui e que inclusive tem a ver com quem vai avaliar é o que a gente chama de avaliação de pares ou avaliação dos pares. Dentro do processo de avaliação de desempenho, a avaliação de pares ou dos pares também tem crescido de forma significativa, tendo em vista a proximidade daqueles que estarão avaliando com o avaliado. É muito frequente pessoas que trabalham junto com o avaliado fazerem a avaliação. Entretanto, nós gostaríamos de destacar o seguinte: com ponto positivo, a proximidade, com ponto positivo, digamos, o convívio, a relação de trabalho, e isso tudo tende a fortalecer. Nada tira essa questão. Porém, como um ponto negativo, é justamente essa proximidade. Porque essa proximidade muitas vezes faz com que as pessoas que estão avaliando os seus pares trabalhem em estratégias defensivas ou até mesmo estratégias que não necessariamente reflitam a realidade. Então é importante, mais uma vez, e aí eu recupero o que foi comentado a respeito do subordinado avaliar o seu superior hierárquico imediato, é muito importante se trabalhar bem essa cultura, no caso, para que se gere a melhoria contínua. Vou dar um exemplo. Vamos supor em que eu estou avaliando o meu amigo, meu colega de trabalho. E justamente por ser um colega de trabalho, por ser uma pessoa que eu me dou muito bem, eu gostaria que ele sempre fosse bem avaliado e, digamos, eu faço uma avaliação realmente que não reflete a realidade dele, ela reflete para cima. Muito bem. De certa maneira, eu, com este ato, estarei prejudicando esse meu amigo, tendo em vista que eu estarei dando resultados que não condizem com essa realidade e futuramente, caso um dia for necessário ele trabalhar determinados tipos de competência, determinados tipos de pontos da avaliação, os resultados não serão os mesmos, o seu desempenho não será o mesmo. De certa forma, eu tenho uma parcela significativa de culpa, tendo em vista que eu não refleti a realidade. Porém, a situação inversa também ocorre. Às vezes, eu posso, de repente, digamos, deixar as relações pessoais prevalecerem no momento da avaliação e não as relações profissionais e, de repente, eu posso simplesmente colocar ou avaliar essa pessoa de uma forma muito negativa. Isso acontece, inclusive, com muita frequência, tanto positivo quanto negativo. Então, nessas horas, é importante nós tomarmos muito cuidado para que, digamos, os pontos negativos não prevaleçam sobre os pontos positivos. Agora, que, de fato, a avaliação de pares, ela é muito importante para o processo, ela é, porque se nós utilizarmos a avaliação do superior hierárquico imediato, a avaliação dos colegas de trabalho e a autoavaliação, nós já teremos parâmetros complementares e que, de certa maneira, vão refletir, sim, a realidade do seu funcionário. Um outro ponto que tem sido utilizado e deve ser contemplado em quem deve avaliar é a união hoje, ou a criação do que a gente chama de comissões ou os seus comitês. Empresas de grande porte, principalmente, tendo em vista a grande quantidade de funcionários, têm criado hoje comissões específicas para avaliar o desempenho de determinada pessoa que está lá ocupando um cargo. Isso é bom, como também pode ser muito ruim, muito prejudicial, até mesmo porque, como premissa básica, que é o contato, muitas vezes nessas comissões ou comitês, esse contato ele acaba sendo negligenciado. Não negligenciado na sua totalidade, mas negligenciado numa questão de proximidade. Então, as comissões ou os comitês, ele tem o lado positivo, porque quanto mais pessoas participam do processo, maior a probabilidade de se, digamos, diminuir a subjetividade.
Porque as pessoas vão lá colocar as suas percepções a respeito do desempenho do avaliado e realmente a probabilidade de todos, digamos, de atividades defensivas ou manifestações defensivas ou até mesmo ofensivas, elas tendem a cair. Quanto mais pessoas participam do processo, maior essa probabilidade de diminuir a tendenciosidade. Porém, como ponto negativo dos comitês ou das comissões, é exatamente isso. Por não estarem acompanhando o dia a dia desse funcionário avaliado, por não estarem acompanhando com frequência todo o contexto de trabalho dessas pessoas, às vezes essas avaliações elas acabam se tornando um pouco que difusas da realidade, tendo em vista que, em função do não conhecimento e do não acompanhamento sistemático, não se tem subsídios para tanto, para se julgar de forma adequada se a pessoa está indo bem ou mal. Então é muito comum essas comissões ou comitês utilizarem, digamos, aspectos eminentemente quantitativos e não necessariamente qualitativos. E, de certa maneira, como já foi ressaltado nesta aula, a quantidade ela é importante porque reflete o atingimento de metas. Porém, a qualidade ela também é importante porque se comenta como vai se atingir as metas. Então, se você, enquanto gestor, estiver planejando esse processo de avaliação de desempenho, for pensar em aplicar comissões ou comitês, não se esqueça que essa pessoa que será avaliada pelas comissões deverá ter uma proximidade muito grande. Caso contrário, você correrá o risco de ter uma avaliação que não reflete a realidade. Bom, diante de tudo que foi exposto até agora, eu gostaria de encaminhar e apresentar para você um método que tem sido utilizado com muita frequência nas organizações hoje, quando se fala de avaliação de desempenho, que é o método de 360 graus. Esse método, ele considera o funcionário como um elemento central do processo, onde todas as pessoas que fazem parte e se relacionam diretamente com esse funcionário, elas estão ao redor do mesmo. É o tipo do processo que, digamos, de certa maneira, ele reduz de forma considerável a subjetividade, reduz e não elimina, tendo em vista que são pessoas que estão avaliando, mas em função dessa proximidade, em função do relacionamento, em função do conhecimento do cargo, tende a gerar um diagnóstico do desempenho de funcionário muito mais abrangente e muito mais completo. Então pense no seguinte, o superior hierárquico imediato está avaliando o seu funcionário, o subordinado imediato está avaliando esse funcionário, os seus pares estão avaliando, ele mesmo pode fazer sua autoavaliação, clientes internos que se relacionam diretamente com esse cargo podem fazer avaliação, fornecedores que se relacionam também, clientes externos da mesma forma, órgãos de recursos humanos, comissões ou comitês, ou seja, quanto mais pessoas participam nesse processo, maiores são as chances de você ter uma avaliação muito mais completa, tanto em nível